Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e você é muito bem-vindo ao meu canal. Nesta aula, nós vamos estudar a lição de número 6, que tem por título Igreja, Organismo e Organização. O texto áureo se encontra em Atos capítulo 6, versículo 3, e diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Verdade prática diz: a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, ela precisa ser organizada. Vamos aqui para os nossos objetivos. O primeiro será aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo, como um organismo ordenado, estruturado. O segundo será compreender, por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. E em terceiro lugar, aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã e a escolha do modelo da nossa igreja. Logo, a palavra-chave que norteia, ou as palavras que nortearão a nossa lição serão organização e organismo. Bom, a título de introdução, nesta lição, nós vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Essas coisas são diferentes, porém, elas estão interligadas. Nós veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. A igreja é um organismo vivo porque ela é formada por pessoas, tá? Mas essas pessoas fazem parte de uma organização estruturada e ali bem montada, digamos assim, né? Em que as coisas precisam estar, as peças, né, nos seus devidos lugares, com os seus departamentos, ministérios, para que tudo possa acontecer de maneira espiritual e saudável. Então, uma igreja, ela sem nenhum tipo de liderança visível ou sem nenhum tipo de estrutura, ela acaba sendo prejudicada. Precisa então de um líder, né? Uma voz de comando, que acreditamos, à luz do Novo Testamento, que Deus deu líderes às igrejas. Quando Paulo fundava uma igreja, Paulo deixava naquela igreja fundada um líder, um presbítero ou um bispo que cuidasse daquela igreja, que desse assistência, que instruísse, que ajudasse, tá? Então, nós aqui conheceremos também os 3 principais sistemas de governo adotado pela tradição cristã: o modelo congregacional, o modelo presbiteriano e o modelo episcopal, tá? Nós vamos sublinhar aqui que nenhum desses modelos é mau em si, visto que cada um desses modelos tem a sua prerrogativa, tem a sua característica e pode ser encontrado exposto no Novo Testamento, tá? Bom, diante dessa breve introdução, vamos aqui para a nossa lição. O tópico de número 1, ele traz assim: a estrutura da igreja cristã. A igreja como um organismo vivo. Então, um organismo vivo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo, tá? Nesse aspecto, um corpo com diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como uma estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, Paulo define a igreja como um corpo. Isso aparece em 1 Coríntios 12, 27. Nós sabemos que Paulo usa ou usará algumas imagens para falar da igreja. E geralmente, Paulo apresenta imagens que indicam um aspecto de coletividade, como família, por exemplo, e corpo.
Eu gosto dessa imagem do corpo porque ela cumpre algumas funções. A primeira é indicar esse aspecto de unidade, né? É um corpo só. Ao mesmo tempo que indica um aspecto de diversidade. Por quê? Porque o corpo ele é formado por múltiplos membros, por vários membros, tá? De modo que os membros mais que se sentem menores, eles são importantes, né? Então eles não são insignificantes. Eles têm a sua utilidade dentro do corpo. Embora se sinta pequeno, embora se sinta inútil ou até mesmo frágil, a sua importância ela é clara dentro do corpo, porque a beleza do corpo está na sua harmonia, né? Quando mão, braço, perna está conectada ao tronco, o corpo existe. Eu disse na aula passada que não há existência de nenhum membro fora do corpo, porque ele precisa ser alimentado pelo sangue para que haja vida nele. Então, uma mão fora do corpo, ela morre. Um braço fora do corpo entra em decomposição, tá? Então, a igreja, ela é formada por aqueles que confessaram a Jesus como Salvador, tratando aqui do âmbito universal da igreja, né? A igreja, ela é uma realidade universal. E a igreja local também é composta por pessoas que entenderam a obra da salvação, ouviram a mensagem do evangelho, se converteram dos seus pecados e por isso foram salvas. Então a igreja é um organismo vivo, porque esses membros estão em harmonia com os outros membros e estão no serviço a Deus, glorificando a Ele, tá? Então é um organismo vivo no qual Cristo é o cabeça da igreja. Alguns dizem que essa teologia que Paulo desenvolve de Cristo ser o cabeça da igreja, ela é devedora da experiência que Paulo teve no caminho de Damasco, quando no caminho de Damasco Paulo tem um encontro com o Cristo ressurreto e o Cristo ressurreto se apresenta a ele e diz que estava sendo perseguido por Paulo, que naquele momento usava o nome de Saulo. E aí então quem está lendo o texto fica com aquele sentimento, por quê que isso está sendo dito aqui, né? Então note que depois Paulo entenderá que Cristo é o cabeça da igreja, porque se ele perseguia a igreja, automaticamente ele perseguia o seu líder maior, e aí ele desenvolve essa teologia aí de Cristo como o cabeça da igreja. Então a igreja, ela harmonicamente é a junção dos membros. É o que o James Dunn chama de unidade na diversidade, tá? Essa harmonia, essa beleza, tá? Então, nós podemos dizer que a igreja, ela existe organicamente, ok? Bom, a igreja como uma organização, agora falando da questão estrutural, eclesiástica e tudo mais. Então, a forma de organização da igreja primitiva era simples, porque estava ali no começo da igreja, eles precisavam já de maneira inicial deixar uma estrutura pronta e eles fizeram isso. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos, que eram os líderes maiores das igrejas, né? Quando Paulo fundava as igrejas, Paulo era o líder maior. O apóstolo, no Novo Testamento, era alguém que teve um encontro com Cristo, que viu o Cristo ressurreto. Embora a palavra apóstolo ela permita a tradução por mensageiro enviado, por exemplo, fulano de tal foi um apóstolo para os chineses. Eu posso usar essa expressão nesse sentido. Mas apóstolo, de maneira neotestamentária, ele também era usado como título. E aí os apóstolos eram aqueles que foram diretamente comissionados por Cristo e viram Cristo ressuscitado. Era uma das características aqui para a designação apóstolo, tá? E eles cuidavam, portanto, da parte administrativa da igreja, assim como instruíam também as lideranças locais. E quando havia um debate um pouco maior, que dividia opiniões
né, que era necessário algum tipo de resolução, eles se reuniam em concílio, como ocorreu ali em Atos 15, do 1 ao 6, que foi o chamado Concílio de Jerusalém. Então, por outro lado, nós também precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização, ela é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja se movimentar como uma estrutura social. Pensa num edifício, né? Um edifício, para que ele fique em pé, é necessário que os vergalhões, que as pilastras, que as colunas estejam nos seus devidos lugares, muito bem fundamentada a coluna, o vergalhão, para que o edifício se mantenha em pé. E a igreja de igual maneira, tá? Então, uma igreja organizada, ela se mantém viva. Bom, o terceiro subtópico, organismo e organização. Então, vimos que a igreja, como corpo de Cristo, ela é um organismo vivo, ao mesmo tempo que é uma organização, porque ela está estruturada. E a igreja tem que estar estruturada, porque indica ali que há, né, uma divisão saudável e bem clara, e para que as coisas aconteçam. Se não houvesse essa estruturação da igreja enquanto organização, seria uma bagunça. Então, a pessoa dentro da igreja tem que saber como que funcionam os departamentos, por exemplo, a estrutura, e a gente sabe que uma estrutura muda para outra igreja, tá? Cada igreja tem uma estruturação, mas essa estrutura é que mantém ali, né, a questão eclesiástica funcionando, tá? Então, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam a organização. Então também é um erro, tá? Para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Só que quando a gente observa a Bíblia e as comunidades cristãs primitivas, a gente percebe que havia uma estrutura. Como que ocorria? Bom, mais ou menos assim. A pessoa se convertia a Cristo, ou seja, abraçava a mensagem do Evangelho pregada por Paulo ou por outro apóstolo ou por outro pregador. Ela abraçava a mensagem do Evangelho e quem tinha casas maiores e podiam abrigar, né, pessoas, abriam as suas casas e abrigavam essas pessoas. Geralmente, o líder daquela comunidade cristã era o chefe da casa, ou seja, o chefe da família. Ele seria o líder ali que receberia aquelas pessoas na sua casa. Então nós temos no primeiro século igrejas casas, né? Aí você tem a questão do organismo, que eram os membros que compunham aquela igreja, ou seja, aquela comunidade, e a estrutura. Quando aquela casa ficava pequena e não cabia mais, uma outra casa era aberta, né? O líder abria aquela casa para que a igreja funcionasse ali naquela sua casa, até o momento em que os templos começaram a existir, mas isso só se deu após Constantino, ali no século IV, tá? Bom, então, igreja, um organismo vivo e organizado, no seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, nós estamos aqui agora já no segundo tópico. A igreja existe localmente como uma comunidade organizada, mas não se esqueça que, embora a igreja tenha uma liderança, a igreja pertence a Cristo. Lembra que quando Jesus disse a Pedro, ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, mas Pedro edificaria a minha igreja, disse Jesus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, Paulo diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, a igreja pertence a Deus, a igreja não é de Paulo, a igreja é de Deus, tá? Então, dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, havia a igreja que estava em Corinto, havia a igreja que estava em Éfeso. Havia igrejas locais em regiões geográficas, né? Mas a igreja, ela pertence a Cristo, tá? Então, se a gente olhar para isso, a gente percebe que a igreja era organizada.
Ela era organizada por quê? Vamos lá observar aqui Atos capítulo 2. Primeiro, porque ela se reunia. A própria palavra igreja, né, eclesia, o eclésia, ela já traz essa referência de uma reunião, de uma congregação, né? Ser igreja é se reunir. Igreja é é composta por aqueles que foram chamados para fora da sua casa, chamados para fora do seu lar, para se ajuntar, para se reunir. Esse é o sentido, tá? O sentido de congregação, de assembleia, né? Visto que é uma palavra que aparece na versão grega do Antigo Testamento, geralmente no lugar de congregação, que é a palavra hebraica kahal. E a igreja se reunia também para orar. A oração era uma prática muito comum na igreja primitiva. Tem um livro do Ralph Martin chamado Adoração na Igreja Primitiva, aonde ele apresenta que o cristianismo primitivo ele foi muito influenciado pela estrutura litúrgica do judaísmo. Então, como o judaísmo ele era ali estruturado com orações, né, nas reuniões sinagogais, de igual maneira a igreja também vai manter essa prática de oração. Então, nas cartas de Paulo, dentro da espiritualidade paulina, a oração é importante. Frequentemente, ele diz que faz oração por uma determinada igreja ou afirma que essa determinada igreja ora por ele, né? E aí ele manifesta alegria e contentamento ao perceber que aquela igreja está orando e está intercedendo por ele, tá? Então, exagerada aqui as demandas sociais que precisavam ser, né, atendidas, também era outro aspecto da estrutura da igreja, a demanda social. Jerusalém era uma cidade com muitos pobres, e muitos pobres abraçaram o evangelho. Stanley Orton, no seu comentário sobre a 1 Coríntios, publicado pela CPAD, ele diz que os pobres abraçaram inicialmente o evangelho. O evangelho atingiu inicialmente os mais pobres, tá? A igreja também elegeu liderança, né? Pessoas para liderar as comunidades que estavam ali sendo fundadas. A igreja separou missionários para que esses missionários pudessem ser enviados. Então, tudo isso é com clareza um indicativo da igreja como um organismo vivo, tá? Então, no seu aspecto litúrgico e ritual, toda igreja organizada possui uma liturgia e rituais. Rituais, dentro da ciência da religião, né, são as práticas ali, né? Seu ritual é a prática de uma determinada religião. O Novo Testamento apresenta para nós vários aspectos litúrgicos, né? Várias confissões litúrgicas que eram proferidas, ditas no contexto da igreja, no contexto ali do primeiro século. Havia hinos que eram cantados ali no contexto do primeiro século. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, não tendo por usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, aquilo provavelmente era um hino, né, cantado possivelmente no momento do batismo, e era um hino que não foi escrito por Paulo, mas apropriado por Paulo. Ele se apropria de um hino comumente dito, comumente cantado, e ele cita ali na sua carta aos Filipenses, porque ele vê o resumo do seu evangelho naquele hino. Então, olha só que informação interessante aí para nós, tá? Então, a organização, ela é necessária para uma igreja viva. Por exemplo, para que mantenha a ordem e a decência. Havia um problema na igreja de Corinto sobre a prática da profecia, o culto estava meio esquisito, todo mundo queria falar ao mesmo tempo, não estava havendo entendimento no ambiente cultico, e Paulo então vai colocar ordem na casa em virtude disso, tá? Então a igreja primitiva, ela também batizava os primeiros crentes em águas. O batismo era uma maneira de adentrar a comunidade cristã. Na verdade, o batismo era um passo importante para entrar na comunidade cristã. Então o fiel abraçava o evangelho e o batismo era a inserção dele.
Houve um documento ali em 125, aproximadamente do século II, que diz que a ceia só era servida, ou só deveria ser servida para os fiéis batizados, né? E eles também realizavam a ceia, né? Que era um momento festivo e alegre em que eles se lembravam daquilo que Jesus havia realizado, daquilo que Jesus havia feito por eles, tá? Bom, vamos aqui então para o nosso tópico de número 3. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Então, o primeiro que nós veremos aqui é o governo episcopal. A palavra episcopal, ela vem da palavra grega episkopos e aparece algumas vezes aí no Novo Testamento. Por exemplo, Atos 20, 28, 1 Timóteo 3, 2, Tito 1, 7. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores, tá? Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e acabou determinando aí, ou culminando, o papado romano. Então, o governo episcopal pressupõe que há um líder maior, né? Um bispo, aonde esse bispo governa um conjunto de igrejas, né? Dentro do contexto romano, que talvez seja o mais claro para a gente falar aqui do modelo episcopal, você tem o Papa e ele, ou o bispo, né? Vamos pensar na figura do bispo que é mais próxima de nós. Então você tem o bispo que fica na diocese, e esse bispo, então, ele lidera um grupo de paróquias, de igrejas ali, matriz em determinadas cidades. E ele pode trocar o padre que ali está, tá? Então o bispo funciona como um supervisor, como uma liderança, né? Ele é a liderança maior que tem essa autonomia. A igreja metodista, ela também é episcopal, né? Ela tem um modelo episcopal, tem o bispo ou bispos, porque ela se divide em regiões eclesiásticas ao longo do Brasil, e você tem ali o bispo, e o bispo é o supervisor, e ele então faz trocas ali, né, de pastores quando julga necessário nos concílios da igreja, tá? Esse modelo também ele é seguido por algumas denominações pentecostais. A Assembleia de Deus também segue o modelo episcopal. Então você tem na igreja mãe ou na matriz o pastor presidente, embora ele não seja chamado de bispo, você tem o pastor presidente, e o pastor presidente ele faz troca nas congregações, tá? Então esse é o modelo episcopal aí, tá? Bom, nós temos ainda o modelo presbiteral, que é seguido aqui pelos nossos irmãos presbiterianos, tá? Então, o ofício do presbítero, no Novo Testamento, a palavra grega presbíteros, é encontrada no Novo Testamento, Atos 11:30 e Atos 15:2. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege presbíteros para um conselho. Vou ler aqui e vou explicar. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou uma Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas. Como que funciona o presbiteral? Então, você tem a igreja local, né? Aquela igreja local, ela tem ali o pastor, mas o pastor não governa propriamente a igreja, né? Não é igual no modelo episcopal, em que o pastor presidente ele tem autonomia ali dentro da igreja para tomar determinadas decisões, mudanças e tudo mais. É o corpo de presbítero que auxilia o pastor nesse governo, né? E aquele pastor, então, pertence a um presbitério. Então, é uma forma de descentralização, talvez, aí do poder, tá? Então, você tem ali o pastor, mas quem governa é o presbitério, o pastor serve ali, né, a Deus e ao presbitério, e aí você tem, no âmbito maior, o chamado Supremo Concílio,
que é onde se toma as decisões maiores aí, tá? Então, geralmente, as igrejas reformadas fazem uso desse modelo presbiteral, tá? Bom, existe ainda o modelo congregacional, que é a prática de eleger os dirigentes da igreja local. No contexto do Novo Testamento também aparece, porque é visto aí em Atos 14, 23. Então, nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local, tá? Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisão, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. Então, o modelo congregacional pressupõe autonomia da igreja, né? É por isso que, geralmente, a igreja batista, ela não é uma igreja que tem muitas congregações, porque quando essa congregação ela cresce muito, ela vira uma igreja autônoma, né? Frente da Assembleia de Deus, que tem igrejas com 50, 100 congregações, e no modelo episcopal o pastor faz alterações desses dirigentes. No congregacional, quando a igreja cresce um pouco e ela tem autonomia para caminhar sozinha, essa igreja ela é emancipada, digamos assim, né? Ou seja, a igreja local ela escolhe o pastor para liderar, tá? Ela, mas o pastor, as decisões dele têm que ser sempre comunicada à igreja, porque é a igreja quem toma decisões. Então, se o pastor quer fazer algumas coisas dentro da igreja mais pontuais, ele leva isso a plenário e aí há votação para se isso vai ser feito ou não. Então, a igreja ela tem autonomia também de tirar e colocar o pastor, né? Porque é um modelo congregacional autônomo, tá? Então não há uma interferência aí de fora, não é um outro pastor de fora que vai trocar aquele pastor, que vai tirar aquele pastor. É a igreja ou aquele pastor pedindo aí a sua renúncia, ou renunciando, ou dizendo que vai sair, né, para uma outra igreja que ele vai dirigir, tá? Então, o sistema de governo da nossa igreja. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus, elas se aproximam mais do modelo presbiteral, tá? Por outro lado, no contexto brasileiro, ela reúne elementos do sistema episcopal, talvez seja o que mais ela se aproxima no contexto brasileiro, e também congregacional. Então ela acaba sendo híbrida, porque ela pode também aqui, né, as congregações podem ter governos autônomos, né? Uma congregação, né, pode pedir autonomia, pode pedir emancipação, tá? Isso porque no início da década de 30, em 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, ela seguia o modelo congregacional de autonomia. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que ocorreu em 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação à Convenção Geral e Estadual, isso ocorre, né, de fato, há essa autonomia administrativa a quem são elas filiadas, porque os pastores, em geral, é uma convenção de pastores e não de igreja. As igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado, tá? Então, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais, quando a igreja reconhece o chamado pastoral na vida de uma pessoa. Essa pessoa, né, hoje não se consagra a mulher, só homem, então na vida do homem, esse homem ele é encaminhado para a convenção estadual, faz toda a tramitação, prova, enfim, e aí então ele vai ser conduzido à convenção geral, tá? Então a igreja sede que preside sua filiação aí, né, caminha, perdão, a sua filiação para a convenção estadual, claro, falando aqui, né, do Rio de Janeiro, do estado do Rio, da convenção do Rio, tá? Pensando na SEADER, por exemplo. Bom, conclusão.
Então, nesta lição, fizemos uma análise da igreja como um organismo e uma organização. A igreja é essas duas coisas, né? O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado, estruturado, né? Onde, para as coisas acontecerem, a estrutura ela tem que estar ali montada, arquitetada na sua estruturação, né? Tudo no seu devido lugar, para que as coisas ocorram, como a gente viu aqui ao longo da exposição. Tá? Então, juntamente com os presbíteros, com os diáconos e com o colégio apostólico no Novo Testamento, nós temos a igreja ali como uma estrutura, tá? Como uma organização. E por meio dessa estrutura e por meio dessa organização, Deus era glorificado na vida daquelas igrejas. Esse desejo por congregar, esse desejo por estar dentro da comunidade era muito latente e pulsante nos cristãos do primeiro século, que em meio às possibilidades de perseguição que se intensificaram, é claro, no segundo século, eles congregavam, eles buscavam se reunir para glorificar a Deus, para se alegrar e para manter a comunhão com os membros. Tá? Bom, com isso, nós estamos aqui chegando ao final da nossa lição. Lembrando que a proposta aqui é ser objetivo e direto na exposição. Que Deus te abençoe e continue aí falando em seu coração. Um grande abraço.